André Rieu possuía absolutamente tudo o que se poderia sonhar. Acumulou uma fortuna impressionante que rivalizava facilmente com a de bandas de rock icônicas, residia em mansões palacianas dignas de monarcas e se apresentava constantemente para plateias lotadas em todos os cantos do mundo. No entanto, escondida sob o figurino deslumbrante, a iluminação de palco brilhante e as estrondosas ovação de pé, havia uma narrativa inesperada que ninguém previa. Somente com música clássica, André construiu com sucesso um império de 40 milhões de dólares. Uma conquista sem precedentes e inédita até mesmo para os maiores ídolos pop da atualidade. Mas por que essa riqueza colossal se tornaria justamente o motivo das lágrimas que corriam pelos rostos de seus parentes mais próximos? A incrível jornada de André não começou com riquezas inimagináveis. Durante sua juventude, ele era simplesmente um menino comum, completamente cativado por melodias. Como seu pai era o maestro principal da Orquestra Sinfônica de Maastricht, as composições clássicas eram uma presença constante e inescapável em sua educação diária, permanentemente entrelaçadas no tecido de sua vida. No entanto, desde muito jovem, André percebeu com absoluta certeza que não tinha o menor desejo de se apresentar em silêncio em auditórios abafados, formais e sufocantes. Ele almejava uma atmosfera significativamente mais grandiosa, inegavelmente mais vibrante e profundamente emocionante. Seu objetivo final era inspirar o público a saltar das cadeiras com entusiasmo, cantar junto com as melodias e vibrar com paixão desenfreada. Gradualmente, passo a passo meticuloso, ele concretizou exatamente essa experiência visionária. Em 1987, o violinista fez uma aposta monumental que poderia consolidar seu legado ou destruir completamente sua carreira para sempre. Ele fundou oficialmente a Orquestra Johann Strauss. Não se tratava de um modesto conjunto em busca de aplausos educados. Era um fenômeno de entretenimento extravagante e em grande escala. O que começou com apenas uma dúzia de instrumentistas rapidamente se expandiu para uma enorme trupe com mais de 60 artistas vindos de todo o mundo. Além disso, André se recusou a limitar seu repertório a peças clássicas tradicionais. Ele apresentou performances dinâmicas que combinavam perfeitamente obras-primas de Strauss com sucessos pop contagiantes como a Macarena. A fórmula foi um triunfo estrondoso e inegável. O público ficou completamente cativado e a venda de ingressos disparou instantaneamente. Em pouco tempo, ele já não cabia mais nos teatros convencionais e estava lotando estádios e arenas colossais em escala global. A receita jorrava a uma taxa sem precedentes. No início dos anos 2000, André havia transcendido o sucesso comum, vendendo notoriamente mais ingressos do que artistas lendários como Coldplay, Bruce Springsteen e AC/DC. Cada apresentação gerava milhões de dólares, enquanto seus DVDs de shows dominavam as paradas de vendas globais. Admiradores fervorosos viajavam milhares de quilômetros, dispostos a pagar preços exorbitantes para vivenciar uma atmosfera semelhante à de um gigantesco festival de rock. À medida que seu império musical florescia, seu patrimônio líquido pessoal disparava, consagrando-o como o violinista vivo mais rico. Em vez de guardar seus enormes ganhos em uma discreta conta bancária, André reinvestia continuamente seu capital na produção de eventos ao vivo cada vez mais grandiosos e espetaculares. Em 2008, ele colocou em risco todo o seu sustento ao encomendar uma réplica impressionante do icônico Palácio de Schönbrunn, em Viena, avaliada em 30 milhões de dólares. Adornada com luxuosos detalhes em ouro, cristais cintilantes e intrincados elementos de conto de fadas, a réplica representava a realização máxima do que seus fãs devotos desejavam ver. No entanto, essa visão mágica de conto de fadas o levou à beira da ruína financeira total. Os custos exorbitantes de produção drenaram décadas de riqueza acumulada quase instantaneamente, colocando-o perigosamente perto da falência.
Embora certamente não fosse estranho a correr grandes riscos, esse empreendimento específico quase destruiu completamente sua carreira. Recusando-se a admitir a derrota ou desistir, André reconstruiu meticulosamente suas finanças. Concerto após concerto, ele eliminou lentamente suas dívidas enormes e impulsionou suas turnês a níveis ainda maiores de sucesso. Em poucos anos, ele emergiu mais rico e significativamente mais inteligente do que antes. Ampliou seu alcance transmitindo seus shows para cinemas internacionalmente, gerando milhões em receita adicional. Fãs que não podiam viajar para assistir às suas apresentações ao vivo compraram avidamente ingressos de cinema premium para testemunhar a emoção em uma tela gigante. Consequentemente, seu patrimônio líquido não apenas se recuperou, dobrou e depois triplicou, atingindo a impressionante marca de 40 milhões de dólares americanos em 2023. Este império nunca foi um empreendimento solitário. Desde o início, sua família serviu como alicerce, em especial sua esposa, Marjorie. Ela era muito mais do que uma parceira que a apoiava. Participava ativamente do design de figurinos, da busca por locais para os shows e da concepção dos cenários deslumbrantes que conquistaram aclamação internacional. Juntos, transformaram a empresa em uma lendária operação familiar. Seu filho, Pierre, acabou assumindo uma posição de liderança crucial como vice-presidente da André Rieu Productions, estabelecendo de fato uma verdadeira dinastia musical. Apesar de sua imensa fama mundial, o astro permaneceu profundamente ligado às suas raízes históricas. Ele residia permanentemente em um espetacular castelo em Maastricht, construído originalmente em 1452. Certamente não se tratava de uma casa de luxo comum. Era uma propriedade imersa em história lendária, conhecida por ser o local exato onde a inspiração da vida real para D'Artagnan, dos Três Mosqueteiros, fez sua última refeição antes de perecer em combate. Tendo sonhado em possuir a grandiosa propriedade desde a infância, André finalmente a adquiriu. Investiu milhões na restauração meticulosa de cada centímetro de sua antiga imponência. Decorou a propriedade histórica com obras de arte requintadas e de valor inestimável, lustres deslumbrantes e jardins encantadores, criando, em última análise, um paraíso cinematográfico onde desfrutava de viver todos os dias. Mesmo com uma riqueza incalculável, o maestro manteve uma agenda de turnês implacável pela Europa, Ásia, Austrália e Américas. Sua marca se transformou em uma força lucrativa e imparável. No entanto, em meio à extravagância, ele cultivava hobbies surpreendentemente simples. Quando a pandemia de 2020 forçou lockdowns globais, cancelando turnês e eliminando milhões em receita projetada da noite para o dia, André se dedicou à confeitaria. Ele assou bolos e os distribuiu aos seus vizinhos, um gesto humilde que comprovava que ainda existia um indivíduo com espírito comunitário por trás do gigante corporativo. No entanto, a imensa riqueza da família trazia consigo uma vulnerabilidade assustadora. Toda tal operação dependia exclusivamente da resistência física de André. Quando uma grave infecção de ouvido o afastou dos palcos em 2010, a empresa ficou à beira do colapso total. Os profissionais da saúde ficaram surpresos por ele não ter sucumbido à doença antes, considerando sua agenda exaustiva. Pela primeira vez, seus familiares compreenderam a extrema fragilidade de sua fortuna. Uma única crise de saúde ou uma turnê cancelada equivalia a milhões em perdas imediatas. Embora o fardo psicológico fosse imenso, André se recuperou e se recusou a diminuir o ritmo, garantindo que a música e a receita continuassem fluindo sem interrupções. Enquanto o público assistia a um artista alegre, entretendo a plateia com facilidade, sua família lidava em particular com o imenso estresse de administrar uma corporação multimilionária de alto risco. Cada produção extravagante era uma aposta financeira que envolvia custos exorbitantes com marketing, músicos, locais e construção de cenários. Qualquer fracasso poderia ameaçar tudo o que haviam construído. Fora dos palcos, André cultivou discretamente um vasto portfólio imobiliário, adquirindo propriedades luxuosas por toda a Europa.
Enquanto o público se maravilhava com seu castelo em Maastricht, poucos compreendiam a verdadeira dimensão de seu patrimônio. Curiosamente, sua impressão inicial daquele castelo de 1452 estava longe de ser positiva. Ele entrou pela primeira vez na histórica propriedade d'Artagnan aos 6 anos de idade para ter aulas de piano, achando a estrutura decadente e sombria bastante assustadora. Décadas depois, ele transformou aquela ruína sinistra na joia da coroa de seu império. Dentro de sua majestosa residência em Maastricht, André se cercava de luxos extravagantes raramente vistos fora de dramas televisivos suntuosos. Considere sua notável coleção de violinos Stradivarius. Não se tratavam de instrumentos comuns. Em 2018, ele adquiriu uma obra-prima de Antônio Stradivari de 1692 pela impressionante quantia de 7 milhões de libras. Notavelmente, este era seu terceiro instrumento Stradivarius. O mais antigo, um modelo de 1667 representando uma das primeiras peças do fabricante, era notoriamente difícil de dominar. Mesmo assim, ele utilizou sua acústica complexa para gravar alguns de seus álbuns mais bem-sucedidos e aclamados. Sua predileção pelo luxo estendia-se diretamente ao vestuário de sua orquestra. Ele supervisionava pessoalmente o design dos deslumbrantes vestidos usados por suas musicistas, inspirados em figuras históricas da realeza, como a imperatriz Elizabeth da Áustria. Esses elaborados vestidos custavam aproximadamente 3.000 libras esterlinas, multiplicando-se esse valor pela magnitude de sua companhia de turnês, os custos financeiros eram verdadeiramente exorbitantes. Esses gastos exorbitantes explicam sua experiência anterior à beira da ruína financeira. A já mencionada réplica do Palácio de Schönbrunn, construída em 2008, contava com pistas de gelo reais, fontes em cascata, salões de baile extravagantes e carruagens douradas. A ambição era lendária, mas a execução custou a exorbitante quantia de 34 milhões de libras. Além disso, ele construiu 3 cenários idênticos para facilitar as turnês mundiais, consumindo capital a um ritmo assustador. A pressão financeira era tão severa que ele se viu negociando com seu gerente de banco para determinar quais bens poderiam ser liquidados para quitar suas dívidas. Milagrosamente, ele superou a crise e emergiu completamente imparável. Por trás das portas fechadas, a vida dentro do grandioso castelo era surpreendentemente tranquila e confortável. Casado com Marjorie desde 1975, o casal dedicado criou 2 filhos, Mark e Pierre. As paredes do castelo eram orgulhosamente adornadas com retratos de família que destacavam sua incrível trajetória desde origens humildes. Marjorie continuava a escrever os roteiros emocionantes que acompanhavam as apresentações musicais do filho, acrescentando palavras comoventes que tocaram milhões de pessoas. Enquanto isso, o cargo executivo de Pierre fazia com que jantares casuais em família frequentemente se transformassem em intensas reuniões de diretoria, mesclando perfeitamente a vida doméstica com os negócios. Contudo, a história pessoal de André nem sempre foi tão idílica. Criado numa casa apertada em Maastricht, ao lado de 5 irmãos, sua infância foi bastante desafiadora. Seu pai, um maestro, era emocionalmente distante e sua mãe igualmente rigorosa. André suspeitava que eles nutriam inveja de seus dons musicais inatos, já que ele tocava violino com maestria poucas semanas depois de começar a tocá-lo aos 5 anos de idade. A música tornou-se seu refúgio da dura vida doméstica, mas as cicatrizes emocionais alimentaram uma busca incessante por reconhecimento, sucesso e uma grandeza extraordinária. Essa determinação incansável ficou evidente desde cedo. Em 1978, ele formou seu primeiro grupo musical. 12 músicos que se apresentavam para clientes indiferentes em restaurantes e casamentos. A situação financeira era tão precária que ele chegou a considerar abandonar a música para abrir uma pizzaria, apelidada jocosamente de Pizza Paganini. Felizmente, ele perseverou.
Em 1987, renomeou o conjunto para Orquestra Johann Strauss. Inspirado pela capacidade do rei da valsa original de equilibrar talento artístico com um brilhante senso de negócios, André acabou criando a maior orquestra financiada por capital privado do planeta. Sua grande oportunidade surgiu inesperadamente em 1995 durante a final da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Ajax. Percebendo uma oportunidade única, André comprou um espaço de 1 minuto na televisão ao vivo durante o intervalo. Por uma ironia do destino, o Ajax marcou pouco antes do intervalo, garantindo a máxima audiência. Quando André interpretou a valsa número 2 de Shostakovich, a reação do público foi explosiva. Em apenas uma semana, ele vendeu mais de 200 mil CDs, transformando-se instantaneamente de um talento regional em uma sensação global. Empoderado por esse triunfo, ele elevou seus shows a patamares inigualáveis, incorporando neve artificial, chuva de balões e champanhe autêntico, que ele insistia em servir, apesar de não consumir álcool. Os críticos ocasionalmente zombavam do teatralismo, mas André priorizava o entretenimento genuíno e despretensioso. Apesar da extravagância, ele manteve excentricidades cativantes. Colecionava gibis do Tintim, usava romances policiais para aprender espanhol durante a pandemia e tinha um carinho especial por um caminhãozinho de madeira rudimentar que construiu com seu irmão Robert durante a infância modesta. No entanto, o olhar de André estava firmemente fixo no futuro. Gerir uma orquestra de 60 músicos e uma legião de funcionários de apoio já não era suficiente. Tendo vendido 40 milhões de álbuns, ele mirou num marco sem precedentes: apresentar-se na Lua. Iniciou conversas sérias com o bilionário Richard Branson sobre um projeto de hotel lunar com a intenção de transportar toda a sua orquestra para o espaço. Dado o seu histórico de fazer com que a música clássica vendesse mais do que o heavy metal, poucos duvidavam da sua determinação final. Operar esse empreendimento colossal e independente exigia um risco imenso. Sem subsídios estatais, André canalizou as receitas de ingressos e álbuns diretamente para o negócio. Manter seus 110 funcionários fixos e 100 freelancers custava no mínimo $1 milhão americanos por mês, sem contar as despesas com turnês. Transportar a produção de cidade em cidade exigia 9 caminhões enormes e uma agenda exaustiva, na qual as equipes montavam os palcos ao amanhecer e os desmontavam à meia-noite. Para proteger esse enorme investimento, André impôs uma disciplina rigorosa. Comportamentos de astro do rock eram estritamente proibidos. A equipe de turnê consumia refeições nutritivas preparadas por chefes particulares, e André exigia cochilos antes dos shows para garantir o máximo desempenho. As comemorações pós-concerto se limitavam a conversas descontraídas acompanhadas de vinho. Essa dedicação intensa rendeu retornos astronômicos. Em parceria com a Universal Music por mais de 20 anos, ele alcançou números de vendas comparáveis aos de um astro pop. Ao reimaginar temas cinematográficos consagrados como My Heart Will Go On, em vez de compor músicas originais, ele garantiu sucesso comercial consistente. Quando a pandemia interrompeu abruptamente o entretenimento ao vivo, a pressão para manter o empreendimento foi imensa. No entanto, André se adaptou, encontrando consolo na culinária enquanto planejava projetos futuros. Ele idealizou The Dream Continues, um grande evento cinematográfico programado para seu 75º aniversário em 2025, projetado para exibir imagens inéditas de turnês em cinemas do mundo todo. Ao longo de todas as suas conquistas, ele permaneceu profundamente grato às suas influências. Seu sogro judeu, Edgar Cayman, moldou profundamente sua perspectiva musical por meio de uma vasta coleção de 300 discos de vinil. Essa exposição inspirou André a integrar peças como a canção Klezmer Hava Nagila, que alcançou 14 milhões de visualizações no YouTube, e Jerusalem of Gold em seu repertório, o que lhe rendeu aplausos de pé em Israel. Para comemorar seu 75º aniversário, André organizou uma magnífica festa em um barco pelos canais de Maastricht com todo o seu conjunto.
Por fim, André construiu um império inimaginável, uma potência musical privada que gerou imensa fama global e uma fortuna impressionante, deixando sua família profundamente orgulhosa, mas também extremamente consciente do delicado equilíbrio necessário para sustentá-lo.